Bom, vamos lá, gente. Obrigado aí a todos que estão presentes. Obrigado a todos também que vão assistir aí essa gravação, né, nos próximos dias aí. Obrigado, Lindenberg, pela presença, né, pela disponibilidade aí de vir dar essa aula aqui para nós. A gente está muito feliz em receber, né, e poder fazer uma sessão sobre esse tema. Quem acompanha, né, as sessões de mentoria de carreira sabe o quanto eu venho falando sobre o Omni Studio, né, como essa ferramenta traz um destaque, como ela é um diferencial hoje em dia, e aí eu acabei intimando aí o Lindenberg, né, na amizade, fui lá pedir para ele fazer essa sessão para nós e ainda bem que deu certo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, primeiro pelo conteúdo, segundo, né, o Lindenberg aí uma das grandes referências nossas aí no tema, né? Então, mais uma vez, obrigado. E espero que vocês gostem aí. E vamos lá, vamos direto para a sessão para não perder tempo aqui. Tem bastante coisa legal para o Lindenberg mostrar. Se quiser compartilhar a tela aí, Lindenberg, fica à vontade, o palco é seu, tá? Obrigado. Vocês me escutam bem, pessoal? Quando acho que falhou, estava falhando. E quem tiver com música ligada, se puder desligar, eu agradeço. Ou até vamos manter o microfone no mudo aí, acho que bacana, né? Ok, vocês me escutam bem? Sim, Sim. vamos bem. Ok. Tela compartilhada, vocês estão vendo? Estamos vendo. Olha o doutor Lindenberg ali, Chicão, todo mundo. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa, Marcelão, Sim. bem-vindo aí. Obrigado. São meus ex-dois chefes juntos. Vamos lá. A gente vai falar hoje, né, sobre o Omni Studio, que ele é basicamente a base, se isso fosse em Windows. Por que é básico? Porque é um componente que ele está presente em todas as nuvens de Windows. Ele é o feijão com arroz do, do processo de Salesforce Industries, ok? Então, um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho 4 anos de experiência em Salesforce. Eu vim de telecom, eu tenho 25 anos, né, dentro de telecom, especialmente na área de satélite. Até eu conheci uma russa que era programadora na Rússia, e me, e me trazer para programação, a Dona Maria Nikonova, né, que hoje é minha namorada também. Desses 4 anos que, que eu trabalho com Salesforce, 3 anos eu venho ensinando. Eu criei um canal no YouTube, onde acho que muitos de vocês já conhecem, né? Basicamente, aprendia de manhã e ensinava de noite, como a Maria falava. Aprendia de dia e ensinava de noite. Né? Hoje eu trabalho na Status Cartas, acho que a maioria de vocês não conhece, né? Mas eu acredito que esse senhorzinho aqui muita gente conhece, né? Ele é o meu chefe, ele é ex-Velocity, ele desenvolveu, foi a equipe que desenvolveu muita coisa que a gente usa, né? E hoje ele é meu chefe. E agora vamos falar do que interessa. O que é o tal do Velocity, né? Velocity foi uma empresa que olhou para Salesforce e pensou assim, caramba, toda hora que eu preciso desenvolver alguma coisa para telecom, para communications, né, que a gente chama de na parte de mídia, enfim, você tem que fazer muita coisa customizada, criar modelo de dados, criar componentes customizados. Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a criar pacotes gerenciáveis e vendia isso por assinatura, né? Tinha empresas grandes que usavam, a Claro no Brasil, se não me engano, a Telefônica já usava. A Salesforce olhou para isso e falou assim, nossa, que legal, comprou a Velocity, né? Então, com o tempo ela foi reformulando, né? E com o tempo ela pegou, opa, ela pegou essas customizações e separou por nuvem. Então, você tem a Communication Cloud,
a Insurance Cloud, né? E por aí vai. Ela segmentou e passou a vender de acordo com seu segmento, porque não tem sentido, né, uma empresa de telecom usar coisas customizadas para banco ou seguradora, por exemplo. Tá? E coisa cresceu. Para ser sincero, quando eu fui atualizar isso aqui para essa apresentação, eu fiquei até assustado, porque olha a quantidade de nuvens, né, que nós já temos só de indústrias. Aqui tem 6, né, e aqui são mais 9, 15, né? Isso só das que estão disponíveis para a gente selecionar a org para estudar, né? Então, e a gente nem está falando de Revenue Cloud ainda. A Revenue Cloud basicamente vai ser trazer muita coisa da nuvem, das nuvens de indústria para o core. Então, vai acabar aquela coisa de você ter que baixar, instalar um pacote customizado, né? Muita coisa vai vir para o core quando você tiver Revenue Cloud. Inclusive, o CPQ nem está mais sendo vendido. Me lembrou o Marcelo. Então, o futuro vai ser... Mas quando você olha para a Revenue Cloud, você vai ter um estúdio, você vai ter o CPQ, que vai ser muito parecido com o de Industries, o Order Management vai ser muito parecido com o de Industries. Opa. Aqui, né, esse quadro aqui não está atualizado ainda, foi das nuvens antigas. Como eu falei, o OmniStudio, ele é comum para todo mundo, né? O CPQ, né, você pega só no CMT, né, que é Coins, Media Cloud e Energy, né? O EPC é a mesma coisa. Fizeram uma gambiarra que eu usei EPC no Revenue Cloud, alguma coisa bem parecida. O Patient, como eu não tenho muita experiência em Health, eu trabalhei muito mais com telco, né? O CLM, que é o Contract Life Management, aqui você gera documento, você faz toda a gestão de contrato da sua empresa, e o Order Management, muito conhecido como o nosso queridinho OM, né, também hoje, né, ele está focado para essas nuvens. Para ser muito sincero, eu não estou acompanhando como é que vai ser da Revenue Cloud, se você vai poder abrir isso para as outras nuvens, mas eu vou me informar, né, e vou passar para vocês. Né? E o que é o tão falado OmniStudio? O OmniStudio é um pedacinho, né, dos componentes de Velocity, que basicamente ele deixa você fazer implementações de back e de front-end de maneira drag and drop. Basicamente, a gente pode dizer que ele substitui ali, não é substituir a palavra muito errada, mas ele complementa, né, o Flow, o Apex e o LWC. Né? A gente vai falar um pouco mais dos componentes. Essa parte de Digital Experience, basicamente, seria a parte de UI, né? Que ele é composto pelo FlexCard e o OmniScript. O FlexCard, digamos assim, que ele é alguma coisa bem parecida com o LWC. O OmniScript seria mais ou menos você, digamos, o ScreenFlow, né? Assim, a grosso modo. Mas o legal é que você pode colocar um LWC dentro dele, você pode chamar Apex, você pode chamar basicamente todos os componentes de front e de back que você tiver no Salesforce. Você pode chamar um Flow, a gente vai ver direitinho. O Service Management nada mais é que os componentes de back-end, que é o Integration Procedure, que basicamente seriam as nossas classes Apex, né, dentro do OmniStudio, e os Data Raptors, que hoje receberam o nome de Data Mappers, ou Data Mappers, Data Mappers. O que eles fazem? Eles basicamente fazem leituras, né? Fazem query, gravam registros, grava, upsert e tudo mais. E tem o transform, que ele basicamente ele faz conversão
de dados. Por exemplo, você pode pegar um JSON e converter para XML, que é uma coisa que todo... Eu adoro isso, porque eu odeio trabalhar com XML, então eu só coloco o JSON e ele me cospe o XML na saída, né? Eu posso, muito simples, pegar um modelo de dados na entrada, colocar um modelo de dados na saída e mandar ele fazer esse matching, né? Eu arrasto, olha, esse campo aqui vai virar esse campo vai virar esse. Ou seja, o Transform ele não atua nos registros de Salesforce. Ele pega dado na entrada e dado na saída e converte. E o Developer Experience, que são basicamente ferramentas para você fazer o Retrieve e Deploy. O IDX Build Tool, que basicamente ele funciona, né, como uma... você faz por linha de código. Se eu não me engano, eu esqueci o nome da plataforma que a gente... O Node.js, você entra, dá os comandos no Node.js, tudo. Foi Samuel que me ensinou a usar, quando eu trabalhava com ele no projeto. Samuel descobriu e me ensinou a usar o IDX. E o IDX Workbench, que ele faz a mesma coisa, mas com uma plataforma visual, né? Também drag and drop, que faz todo sentido para quem trabalha com, com programação drag and drop. Só que você tem uma ideia, isso aqui foi um flexcard. Foi o desafio para aquele curso que eu fiz, foi um dos. Né? Também montei para o YouTube para o pessoal montar aqui. Então, quando vocês podem olhar, e olha que eu não sou nenhum especialista em UI, mas você faz isso aqui em coisa de, sei lá, meia hora. Eu consigo fazer uns 15 minutos, ou menos. Enquanto que se alguém me falasse para fazer um LWC, com, né, com formatado, com um botãozinho redondinho, né, com o Hoover, né, se tiver selecionado, eu demoraria muito tempo. E aqui não tem nada de código, é só out of box. Agora a gente vai falar, né, de quais componentes pode importar outros componentes. O Data Raptor, ele não importa ninguém, ele é sozinho. O Integration Procedure, ele pode chamar, né, o Data Raptor. O FlexCard, ele pode chamar o Data Raptor, Integration Procedure, o OmniScript, pode chamar ele mesmo, né, dentro do FlexCard eu posso consumir, né, um outro FlexCard. Mesma coisa acontece com o OmniScript, mas o OmniScript ele tem uma particularidade, né? Pai, ele tem uma quantidade de filhos limitados. Agora eu não lembro o nome, não lembro a quantidade de... não, ele tem, desculpa, quantidade de nível limitados. Ele só pode ter um nível. O microfone desligou. O fone desligou. O OmniScript ele só pode ter um nível de filho. Você não pode ter filho dentro do filho e tal, coisa que não acontece no FlexCard. Tá? No FlexCard você pode ter FlexCard à vontade. Eu não recomendo, não, mas pode usar. Aqui, o mesmo conceito quando a gente pensa em componentes de back-end, mas agora levando em consideração o que é core e o que é OmniStudio. Então, uma classe Apex, ela pode chamar um flow e um integration procedure. O flow, ele pode chamar uma classe Apex, mas para chamar o integration procedure, ele precisa de uma classe Apex de apoio. Né? O integration procedure, ele pode chamar um Apex, mas para chamar um flow, ele vai precisar de um Apex de apoio. Né? Ou seja, a Apex é a bala de prata, né? Aqui, os conceitos de mesma coisa com o front-end. Né? Basicamente, todos eles podem chamar todos eles.
né? Um LWC ele pode importar um OmniScript, ele pode importar um FlexCard, a gente vai ver exemplos disso. O OmniScript ele pode também importar um LWC em um FlexCard, e o FlexCard pode importar um LWC e um OmniScript. E eles podem importar eles mesmos. Aqui, né, o conceito de front chamando back. Então, o FlexCard ele pode importar, né, um Apex, o Integration Procedure e o Data Raptors, assim como os demais, né? Ou seja, vocês conseguem ver a flexibilidade que vocês têm, né, quando você está montando, né, um OmniScript, até mesmo se você já tiver alguma coisa legada, né, é bem fácil de você poder brincar, entre aspas, né? Você tem muita flexibilidade, né? Porque, caramba, isso aqui eu não vou conseguir fazer com Integration Procedure, eu vou ter que fazer um Apex, então eu vou ter que mudar meu front para LWC. Eu falei assim, não, né? E muitas vezes você nem precisa fazer o código inteiro. Acontece muito de parte do código eu não conseguir fazer ou não ser performático Integration Procedure, e aquele código, aquela função, eu faço em Apex, né? E num determinado cenário, o meu back vai chamar a minha classe Apex. Ou, de repente, o meu Integration Procedure, parte dele só que vai chamar, eu nem vou substituir todo o Integration Procedure, mas parte dele é essa função aqui, eu vou fazer em Apex, porque ou meu Integration Procedure não faz, ou eu testei e não ficou tão performático assim, né? Porque é óbvio que quando você está mexendo com Apex, com LWC, você tem muito mais flexibilidade. Você está trabalhando com linha de código, né? Não com bloquinho, né? Mas a questão é, a gente tem que evitar dos dois extremos. O primeiro o que eu vejo muito, na primeira dificuldade, a pessoa joga o chinelo e diz, eu vou fazer em Apex um LWC, né? Ou eu vejo o contrário, eu trabalhei num projeto grande de telecom, né? Que para você escrever uma linha de Apex, mesmo que fosse uma custom function, que ela é reutilizável à vontade, você tinha que falar com Deus e com o mundo para poder aprovar, né? Então, eu acho que a galera da arquitetura precisa ter, né, em mente esse desapego também. Olha, não é o final do mundo. Se a gente conseguir aquele 80-20, já é super legal. Eu acho que tem que evitar o extremo. Não é desistir, olha, não dá, eu vou fechar, vou fazer esse negócio em Apex. E também não se agarrar ali, né, dos componentes de OmniStudio como se não tivesse nada e muitas vezes você acaba morrendo na praia. Tá? Essa visão que eu tenho, né, do que a gente está em hoje. Aqui, a gente vamos falar sobre os eventos. Também vou mostrar na prática o que são os eventos, né? O Custom Event, né, que é quando você faz a chamada de filho para o pai, né? Você dispara o evento e o pai ali, ou o avô, vai escutar, né? O PubSub, né, que eu acho que imagino que vocês que todos vocês conhecem, você dispara um evento e o componente de front não precisa estar na mesma hierarquia, né, para você só ativa o listen e ele vai escutar. Chicão, me ajuda aí. Tem um outro evento que é até o mais recomendado, mas que o FlexCard ele não escuta. Você diz de, por exemplo, PubSub. Não, tem um evento que o pessoal recomenda que usar ao invés do PubSub. Eu esqueci de colocar ele aqui. Galera, quer lembrar? Lightning Message Channel, isso Ah, mesmo. tá. Foi a Dona Maria. Boa. Puxei minha orelha em casa. Né? Então, ah,
o FlexCard não escuta. Na verdade, o OmniScript não escuta. Se você precisar escutar, entre aspas, um evento, você vai ter que implementar dentro dele, né, um LWC ou um FlexCard para poder fazer isso. Eu recomendo, nesses casos, implementar um LWC. Até dá para fazer um genericão, só para escutar e fazer o update do JSON principal, tá? A parte teórica acabou, e eu acredito que vocês vão querer ver um pouquinho da prática, tá? Então vamos lá. Esse script aqui eu fiz muito tempo atrás, como estudo de caso, né, para você poder fazer um onboard de um cliente. Isso aqui eu fiz para treinar, né, e a gente vai apresentar ele, né, eu vou apresentando ele e na tela do lado eu vou mostrando, né, para que serve cada componente, tá ok? Então eu vou dar um preview aqui. Então, nessa tela aqui, basicamente, eu posso entrar com o CPF ou com um RG. Essa aqui eu acho que a gente vai começar com a cereja do bolo. Geralmente a gente deixa a cereja do bolo para o final, mas aqui vai ficar no começo, né? Olha o que acontece quando eu entro com o CPF errado. Eu faço a validação do CPF direto no meu OmniScript. Essa tela nada mais é que isso aqui. Eu tenho um componente de texto condicional. Se eu seleciono o RG aqui, eu vou mostrar esse componente de texto. Se eu marcar CPF, eu vou selecionar esse componente de texto. A cereja do bolo está aqui. LWC componente override. Esse componente de texto aqui nada mais é que, no final, ali por trás, ele é um LWC. Então, eu digo que eu quero substituir esse componente aqui por um LWC. Nesse LWC, eu faço a validação do meu CPF. E o legal é, depois que você vai construir LWC. Sim, vou construir LWC. Eu faço ele só com JavaScript e eu posso reutilizar ele toda e qualquer vez que eu tiver uma validação de CPF por OmniScript. Então, é só eu colocar esse carinha aqui e o meu LWC vai estar validando OmniScript. Deixa eu... Estava fuçando aqui. CPF validei. Ok. Se vocês olharem, como eu falei, no meu HTML eu não tenho absolutamente nada. E aqui eu faço a minha validação. Essa aqui é a regrinha, não vamos entrar no algoritmo, né? Então, se o meu CPF for inválido, eu retorno essa mensagem aqui, é que vai aparecer na validação. Aqui, se ele retornar uma string vazia, significa que a validação está correta. Ou seja, e esse LWC aqui, ele é totalmente reutilizável. Como eu falei, toda vez que você tiver, né, que fazer uma validação de CPF, você pode usar esse carinha. A mesma coisa eu fiz para CPF, eu tinha o CNPJ, RG. O de RG já usa essa outra validação. Se eu tiver CNPJ, se eu tiver qualquer coisa, então, essa brincadeira aqui é uma coisa que muito sênior, e eu mesmo quando era sênior não conhecia, foi demanda de projeto, lá naquele nosso projeto, que eu precisei botar a cabeça, estudar para não substituir toda a tela por um LWC. Ô Então, Lindenberg, desculpa. Você consegue dar um zoom, por favor, no arquivo? Só para ficar um pouquinho maior as letras, por favor. ficou melhor? Não, eu acho que tá beleza. Não sei, o pessoal aí
quiser comentar se ficou melhor, quiser que dê um zoom um pouco mais, aí fica à vontade, tá? Melhorou, acho. Melhorou? Ficou Beleza. bom, hein? Então, boa. Obrigado, Lindenberg. Desculpa interromper aí. Não, sem problemas. Então, basicamente, ele executa essa função aqui, né? E uma coisa muito importante. Cada componente ele tem ele é uma extensão. Você tem de um componente específico. Então, esse aqui é do OmniScript Text. Se você for fazer do OmniScript Phone, né, é de Phone, e você pode estender praticamente todos os componentes do OmniScript, né? Depois eu posso passar para o Chicão um link onde vocês vão ter mais informações, porque isso aqui ele salva a vida, evita de você fazer uma validade enorme, às vezes para fazer a validação de um determinado campo, né? Acho que essa aqui para mim acho que é uma das cerejas do bolo, né? Da apresentação. Então vamos aqui, né? Como vocês viram, eu validei aqui o meu CPF, pegar aqui o RG, eu já tinha o número já cadastrado, e vou para a próxima. Vamos ver o que eu fiz aqui agora, né? Eu selecionei aqui o meu RG, né? Basicamente, os 7 values aqui, eu faço só a mesma atribuição, não tem muita coisa interessante. Aqui, eu faço o retrieve de dados da minha conta, né? Esse Data Raptor, basicamente, eu faço queries para pegar informações da minha conta. E aqui vocês vão ver o resultado dessa busca de dados aqui. Se eu não tiver nada, se eu não encontrar nada, eu vou usar esse formulário, né, para poder fazer o insert. E se eu encontrar, eu vou fazer o upsert por aqui. Né, aqui, ó. O nome do nosso é o Dick Vigarista. Já entreguei a idade, né? Vocês vão ver, porque a PageSep funciona. Isso aqui é basicamente o Integration Procedure. Quando você coloca o Integration Procedure dentro do componente de tela, ele vira um botão. Então, eu busquei aqui o CEP de Campinas, a galera do nosso projeto de Telecom conhece muito o CEP de Campinas, né? Tá no DNA. Aí aqui o campo é obrigatório. Eu nem posso adiantar, porque ele vai dizer que o campo é obrigatório não foi preenchido. É muito legal, que a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui, né, e marcar, por exemplo, que é required. Eu não preciso criar nada, eu não preciso criar validação. Só de eu fazer isso aqui, eu já digo, né, que você não pode avançar sem você me dar esse número. Ou quando eu faço aquele componente override, se ele não passar na validação, ele não deixa eu dar o next também. Então, eu não preciso ficar, né, criando regras de mirabolantes no JavaScript, um monte de if, else. Só de eu clicar aqui, diz, olha, eu não posso avançar sem esse número. Ok? Voltando aqui para... Tá. Eu não posso avançar sem o número, então eu vou dizer que ele mora no 71 e vou dar o next. O crédito do Dick Vigarista não foi aprovado. Vamos ver por quê. Né? Eu preenchi os dados. Quando eu dou next, eu avanço. Aqui são componentes de back-end. Né? Basicamente, eu fiz aqui o opinsert da conta. Né? Se a conta não existisse, eu estaria criando uma nova conta. E aqui eu faço a checagem de crédito. Essa checagem de crédito aqui é interessante. Vou mostrar para vocês. Porque, basicamente, eu estou usando um Apex, né, para fazer a conta de crédito. Não tinha, mas não tem sentido falar sobre integração de Apex sem você fazer
né, um Apex. Então, vamos ver como é que está esse Apex aqui. Aqui. Para a gente importar, criar uma classe Apex que seja importável para um script, ele tem que ter ser uma interface de Calable, né, que ele pode ser chamado. Antigamente é só essa Open Interface essa Open Interface 2. Mas eu tive situações de, por exemplo, de ter que chamar ela direto de um OmniScript, e quando eu coloquei só Calable, não rolou. Eu abri um caso se fosse me mandaram colocar o 2. Dizem que não precisa colocar, mas eu sempre coloco. Então, esse método aqui e esse método aqui sempre vai existir, né? Então, vamos lá. Aqui eu estou passando o nome da classe e o nome do método. Aqui eu passei o nome da classe, né? E aqui eu passo o nome do método. Ele recebe esse nome do método como parâmetro. Aí eu vou rodar o método específico. Eu sempre, geralmente, coloco o nome do método com o método que eu vou rodar, para ficar mais fácil de você entender. E aqui eu vou fazer a checagem de crédito. Essa checagem de crédito, poxa, é bem simples. Eu criei, né, um arquivo JSON, né, como static resource, esse carinha aqui. Faço o retrieve dele, converto em JSON, né, e olho se o CPF ou a identidade estão na lista. Aí ela vai estar aprovada ou não aprovada. Óbvio que seria muito mais complexo. O meu arquivo de JSON é esse aqui. Eu concateno, né, o tipo e o nome do documento, chamo o meu mapa e pego o resultado. É óbvio que a gente fosse... que eu não precisaria, era só ter construído um custom object e pegar isso pela conta, mas aí eu usaria um data raptor, não precisaria. Dei um exemplo, né, porque, por exemplo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo pegar o static resources usando o OmniScript. Eu até, eu até poderia depois pegar esse static resource, converter para JSON e depois voltar para o meu integration procedure para ele processar os dados. Tá? Seria até um approach interessante. Mas, usando o integration procedure, eu não consigo buscar, né, um static resources. Ok, vamos lá. Como o meu crédito não foi aprovado, eu não vou conseguir, mesmo que eu clique no Next, eu não vou conseguir avançar. Vamos refazer o fluxo, vamos achar um bom pagador. Depois que eu passo pelo CPF, eu fiz uma regra que eu não consigo voltar para evitar que o usuário faça gambiarra. CPF. Como a gente já passou por aqui, eu não vou voltar. Mesma coisa, né? Eu tenho endereço de pesquisa. Fiz, né, o mesmo procedimento, mas esse aqui ele consta como aprovado. Eu vou dar um next. Vamos ver o que fiz agora. Passei pela checagem de crédito, vi o resultado aqui. Esses 7 values, mesmo é só para poder acertar algumas configurações aqui no meu Data Raptor Extract. E agora eu vou trazer dados da cotação e da oportunidade. E aqui eu tenho um objeto que basicamente salva o endereço. Por quê? Porque necessariamente a gente, de repente, não vai instalar no mesmo endereço de billing account. Se eu tivesse numa org de CMT, essa org aqui é uma org só de MStudio, eu não tenho
o telecom aqui seria equivalente ao cult member, né, que salva o endereço. Então, eu criei um objeto para poder salvar o endereço e eu linko ele com a cotação. Opa, volto para... Aqui eu também posso pesquisar por CEP. Né, e complementar. E quando eu dou Next, eu faço o Up Insert. Depois disso, eu chamo... Vou voltar para cá para a gente poder seguir o mesmo padrão. Não, esse. Esse aqui. Esse aqui. Muita tela. Com esses dois set values aqui, eu digo se eu usei meu billing, meu endereço de cobrança, né, como endereço principal. Eu nem mostrei para vocês que tem essa possibilidade. Vou voltar. Eu posso usar o endereço de cobrança, então ele faz o retrieve lá dos dados. Na verdade, não é retrieve. Tudo que eu faço fica armazenado numa direção enorme que está aqui do lado. Né? Tudo que eu vou atualizando fica salvado aqui. Se eu digo que eu quero usar o endereço de cobrança, para não ficar digitando tudo de novo, beleza. Senão ele abre, né, um formulário, né, para que eu preencha, que o endereço de instalação vai ser diferente de endereço de cobrança. Quando eu dou Next, venho para cá, eu salvo, aí eu chamei de Supply Point, né, que seria equivalente ao meu Quote Member. Né? Salvo o Supply Point, faço também com esse Integration Procedure a atualização da oportunidade da cotação, e aqui eu vou selecionar a lista de produtos que está sendo exibida aqui nessa tela. Como vocês podem ver nessa tela, o que eu tenho aqui? Eu estou chamando um LWC. Deixa aqui. Esse carinha aqui. Aqui a brincadeira fica interessante, porque tem um LWC, o OmniScript, chamando um LWC, e o LWC chama o FlexCard, o melhor amigo do JP, Marcelo. Sim. E aqui eu tenho, né, o meu JSON. Eu vou resumir o que esse cara aqui faz. Existe um problema que eu acho crônico na comunicação entre o FlexCard e o OmniScript, quando a gente está trabalhando com array. Eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui está minha lista de produtos. Né? Olha, quando eu coloco aqui, ó, selecionei um. Eu vou dar um zoom para vocês consigam acompanhar, porque fica bem pequenininho. Se você olhar, o eSelect está na posição 1. Se eu for na posição 2, está falso. Quando eu vou... Opa, o 2 é 1. O que acontece? Quando eu tenho isso num FlexCard, FlexCard, ele só não atualiza, ele mostra tudo mais e tal, mas ele não atualiza o meu JSON no OmniScript. Então, se eu faço isso aqui, por exemplo, selecionei o 3.
voltei. Eu continuo selecionado. Eu não perdi o que eu fiz, correto? Se você usa um FlexCard, eu teria que selecionar aqui, salvar, para ele fazer o upset dos dados e usar um back para atualizar o front. Né? E necessariamente eu não optei pela compra ainda, eu estou no processo. Esse meu LWC aqui, o que eu estou fazendo é atualizar o JSON, os dados que ainda estão no meu OmniScript. Né? Se eu quiser ir e voltar, eu ainda tenho esses dados salvos. Tem toda a regra aqui para quando eu seleciono, vou mostrar o evento. Né? Faço toda a regra, aproveito só no preço, e essa função aqui, OmniApply a CalResp, é responsável por atualizar o meu nó no OmniScript. Como isso funciona? Quando eu venho aqui, isso aqui é um exemplo interessante. Um contrato de fidelidade. Eu disparo uma ação, né, uma custom action, como a gente viu, e nessa ação vai ter um mapazinho, que é a fidelidade e o valor. Nesse caso, né, vai ser um true ou false. É o single. Eu tenho aqui, né, um listen, que ele vai escutar, né, a minha ação, vai selecionar, eu tinha que colocar porque às vezes vem string e às vezes vem booleano, então eu coloquei as duas, né, e depois eu vou rodar aqui o meu métodozinho para poder selecionar os produtos, que aí depende se tem fidelidade, eu tenho desconto de preço, se não tenho, o valor é mais caro, enfim. Mas basicamente eu estou dando listings, né, o meu LWC está dando listings no evento que foi disparado para um FlexCard, executando ações de front e atualizando o meu nó lá no OmniScript. Com isso, eu posso dar um back and forward à vontade. Né? Isso aqui, vocês podem ver que é um pai, e aqui eu tenho um card filho. Quando eu clico, eu tenho algumas actions aqui, e aqui a mesma coisa, eu disparo, né, um evento chamado Select Parent Product, e aquele mesmo componente vai ativar essa ação aqui, e também vai chamar o meu método, né, em JavaScript para fazer lá as devidas alterações. Por enquanto, a gente está falando nisso só a nível de front. Eu não passei para o back ainda. Ok? Isso aqui é muito legal. Uma coisa que eu gosto também, por exemplo, para quem está acostumado a ser desenvolvedor de front, a gente não precisa LWC, você tem que ficar dando console log em tudo, né? Console log, console log, console log, né? Aqui em tempo real, eu olho para o mapa e vejo o que acontece. Fidelidade true. Fidelidade falsa. Vocês conseguem ver? Vou dar um zoom. Olha aqui, ó. Selecionei a fidelidade. Basicamente, eu fiz alteração no componente do FlexCard, ele disparou um custom event, né? Esse foi capturado pelo LWC e o LWC atualizou o
meus dados, né, dentro do OmniScript. E eu consigo ver isso tudo em tempo real. Ok? Então, eu vou escolher aqui o plano de 350. Vou para a próxima tela. Aqui eu tenho algo bem similar com o que eu tinha antes. A diferença é, se vocês olharem, aqui eu tenho a opção /1. Eu tenho que escolher um, e não mais do que um. Né? Eu sempre vou ter que escolher alguma coisa. Ele já até vem com opção marcada. É uma coisa interessante. Quando eu montei esse componente, se você sai no meio da cotação e depois o cliente liga de volta, ele seleciona, fica salvo todas as escolhas, ficam salvo lá na cotação, tudo que ele escolheu, né, até o momento dele fechar. Então, você não precisa ficar, né, fazendo tudo de novo. Ok, então eu escolhi aqui o meu... Vou colocar logo o mais caro, 200 pratos mesmo. Vamos lá. Esse aqui, ele é 0 por N. Posso escolher todos, posso escolher nenhuma. É basicamente, né, a mesma coisa que a gente viu antes. Aqui eu disparo um evento, a única coisa que vai mudar é o JavaScript, porque quando eu disparo um evento, eu vou disparar o ID desse produto e vou disparar se ele está sendo selecionado ou se ele está sendo desselecionado. Meu JavaScript vai pegar o ID, vai verificar lá no array, né, qual a posição daquele ID, vai marcar ou vai desmarcar. Eu vou mostrar também o JavaScript para vocês. Desselecionei o primeiro produto e select false. Se eu voltar, esse continua marcado e todos continuam marcados. Acho que isso aqui é uma coisa que eu via muita gente reclamando, né, de que quando você está num fluxo de OmniScript, você acaba perdendo um pouco, você perde parte dos dados por essa falta de uma comunicação direta entre o FlexCard e o OmniScript. É uma coisa que eu acho que já podia ser out of box, mas é uma solução, né, que eu sempre procuro, né, aplicar nos projetos onde eu trabalho. Só que, às vezes, a gente encontra resistência, porque tem gente que diz, não vamos fazer nada de LWC, não vamos fazer... E eu conheço gente que não quer usar flashcard por nada, e não só o JP. Mas tudo é questão de lógica. Por exemplo, para mim fazer esses... Né, tudo customizadinho e tal, parará, não sei o quê, eu não sou de front, isso aqui me daria um trabalho ferrado, né? Então, você tendo aqui esse mix, né, do que é melhor. O FlexCard é horrível para poder fazer essas regras de validação. O LWC faz bem. Então, eu uso o JavaScript do LWC com a flexibilidade que o flashcard te dá. O flashcard não é para montar fronts complexos, é só para te dar um cartão. Ele vai só te mostrar na tela o que você precisar. Entendeu? Então, para mim, né, eu considero que é um approach interessante para ser usado. Então, vamos lá, voltar para o... Como vocês viram aqui, o meu LWC é o pai, né? Está chamando aquele FlexCard filho. E ele escuta
esse evento, né? E a partir daí, né, eu vou fazer as atualizações direto no nó. E tem vários. Deixa eu lembrar aqui. Ok. Corro todo o array, né? Olho se o ID do produto vai bater com o ID do item e eu faço as atualizações. Se ele for selecionado, se ele não for. A única diferença é que esse cara aqui, né, eu não seleciono o anterior, né, caso eu selecione um novo. No anterior, como eu só posso ter um, eu desseleciono o que estava selecionado e seleciono o próximo. Aqui eu não olho para o anterior. Aqui, basicamente, eu faço a atualização. E eu também aproveito e já, né, atualizo a parte de precificação. Olharem que tem essa precificação aqui, eu também faço, né, com as regras da LWC, à medida que eu vou selecionando ou selecionando produtos, né, já no array, né, baseado no que está selecionado, eu já vou dando aqui essa precificação para o usuário. E ainda está acontecendo a nível de front, eu não fui para o back ainda. Quando eu dou next, a gente vai ver aqui o que eu fiz quando eu dei next. Tá vendo? Se vocês olharem, aqui, essa variável aqui, né, vai ser o preço total. Valor total formatado. Ok. Se não escolher nada, se não tiver nada, eu escolho um produto para avançar. Isso aqui é no produto pai, no produto principal. Ok. Aqui é no filho. Então, basicamente, eu só vou mostrar aqui o somatório do que ele já tem, comparado com o produto principal e a lista dos produtos filhos. Feito isso, eu faço um update nas linhas de cotações. Pra ser bem sincero, eu não lembro o que esse Integration Procedure faz, tá, galera? Para ser bem, bem franco, não lembro o que esse cara faz aqui. Até porque eu não mexo nesse, nesse carinha, né? Esse é para fazer o set values, para fazer algumas atribuições, muitas vezes eu uso para controle, né, do próprio script. E aqui eu vou entrar com a opção de fazer a instalação do produto. Vou selecionar ali o data da instalação, né, dia e hora. Vou dar um next. Você vai mandar isso aqui para algum sistema externo. E aqui eu finalizo a jornada. E o que vocês acharam? Perguntas? Opa, boa noite, Lindenberg. Eu não estou escutando. Opa, me ouve? Oi, agora estou escutando. Opa, boa noite, tudo bom? Fala, Marcelo. Não, é Gilmar. 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 É, Gilmar que está falando. Não, primeiramente aí, estou começando a estudar essa parte de Omni Studio agora, né? Mas, cara, já deu para ver que é o caminho aí, esse vai ser o futuro já presente, né? E eu fiz alguns questionamentos aqui, eu não sei, cara, se faz algum sentido, assim, peço até perdão, porque realmente estou iniciando agora, tá? Não, faz todo sentido, Gilmar. Pode perguntar aí, tá? Fica à vontade. Beleza. Primeiro ponto que eu queria perguntar é assim, que você fez aquela validação lá em JavaScript, né, lá usando o componente, lógico que ali não tem nenhum acesso a banco e tudo mais, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer uma validação
eu quero validar o CPF, se o CPF está na minha base, eu poderia ir lá naquele FlexCard, né, se eu não me engano, o primeiro foi o FlexCard, fazer uma chamada a um Apex, e esse Apex fazer a validação e retornar para mim sem ser o JavaScript, né? Então, nesse caso, você viu que eu coloquei lá um botão para poder consulta de CEP? Esse botão, na verdade, ele é um Integration Procedure. Então, nesse caso, eu poderia fazer essa validação lá no back, né, e colocar ele como botão Integration Procedure. E só habilitando o Next se essa validação passar. Se ela dá como reprovada, dá a mesma mensagem lá do Dick Vigarista, olha. Né? Porque o que eu quis fazer é uma validação. Não faz sentido, por exemplo, você fazer uma chamada em API se o seu CPF é 000000000. Sim, sim. Entendeu? Então, não, é assim, entendi. É só para o caso de ser uma outra validação que realmente precisava acessar alguma coisa? O que eu faria, né, nesse caso? Eu colocaria esse CPF, fazer essa validação do CPF, e colocaria uma condicional nesse botão, que vai chamar Integration Procedure. Você só poderia chamar a validação se o CPF estiver correto. Entra com o CPF. CPF está ok? Validou? É válido? Habilita o botão de validação. Beleza. Clicou na validação, passou, habilita o Next para você. Beleza. É isso. Eu tenho mais algumas questões aqui, não sei se alguém quer perguntar antes, mas é meio que pouca coisa. Manda aí, Gilmar. Aproveitar aqui rapidão, então. A outra pergunta é a seguinte, eu percebi que você criou lá um LWC para poder usar a parte de JavaScript, né? E aí a pergunta é, não daria para criar só um arquivo JavaScript, de repente colocar numa pasta e não criar um LWC para poder fazer essa validação? Por exemplo, a validação do CPF, eu criar um LWC para fazer a validação. Antigamente, muito antigamente, quando o OmniScript ainda era em Angular, você tinha a opção de criar o CPF. Eu felizmente, não peguei essa época. Eu já cheguei na LWC. Eu não tenho como importar, né, um JavaScript. Mas se você olhar, eu só criei o JavaScript. O LWC, Sim. o HTML dele está vazio. Eu basicamente só criei o JavaScript. Entendeu? E isso aí, na minha opinião, é um ganho, porque você padroniza isso, né? Porque você deixa mais perto o pessoal de core com o pessoal de indústrias. E, gente, vai acabar esse negócio de core e indústrias. Quando vier a Revenue Cloud, cara, vai estar todo mundo junto e misturado. Quem conhece os dois, você vai estar na vantagem. Porque não vai ter mais aquele negócio, pacote gerenciado, tal, para você vai ser desenvolvedor, o futuro desenvolvedor Salesforce o cara tem que saber Flow, e eu coloco a minha culpa porque eu não sou muito bom de Flow, ainda estou aprendendo, né? Eu sempre fui aquele cara, tem home de estúdio, então faz você. Né? Então, olha, tá aí, isso tem que ser construído com esse jeito e tem a ferramenta aí. Beleza. Então, a última pergunta, ela vale 1 milhão, tá, Lindenberg? Para finalizar a minha parte aqui. Eu vi lá que, dependendo do que você quer fazer, você precisa fazer um implement lá de um OmniScript, se eu não me engano, OmniScript. E aí, assim, aonde que eu tenho alguma referência que eu posso falar assim, para eu fazer isso aqui, eu tenho que importar alguma coisa do OmniScript e saber o que eu tenho que importar, entendeu? Aonde que eu posso... Ou é mais assim, experiência de ter usado? Não, a do OmniScript é chatinha. Tem manual, tem de todos os componentes, né? Eu passei algumas madrugadas aprendendo a fazer. Por isso que eu digo a dica de ouro, que eu conheço muito sênior que eu não sabia. Eu aprendi isso quando trabalhava com o Marcelo, né? Lembra, Marcelo? Chamei todo mundo, chamei Zé, chamei JP para poder ensinar como usava, e a gente passou a usar lá no projeto. Né? Foi uma das poucas coisas que eu fiz antes de sair, né? Que eu recebi um convite para trabalhar na gringa, lá com o Georg, e acabei indo. Mas tem um manual, eu posso procurar para vocês e deixar lá. Vídeo sobre esse tema eu ainda não tenho, mas essas classes de
interface no Apex, você acha em qualquer lugar. Você procura lá Apex para Integration Procedure e você vai achar muito. Agora, se você procurar LWC Override, você vai ralar. É muito Imaginei. desviando, mas eu posso colocar alguma coisa lá para vocês, porque dá para fazer muito. Você pode sobrescrever tudo. Você pode sobrescrever quase todos os componentes do LWC. Né, Perfeito. usando override. Eu mesmo não fiz todos, né? Eu já fiz do sete velhos para poder colocar uma regra, já fiz, né, desse de texto, mas é um diferencial. Se você chega numa entrevista e você diz que sabe fazer isso, né, ele já vai ver que você é um cara mais sênior, mesmo mais lá fora. Lá fora, quando me perguntaram como é que você faria tal parará, eu falei assim, LWC override, você faz? Assim, faço. Aí ele perguntou, né, sobre Custom Functions, eu mostrei um vídeo que eu tinha feito pro YouTube mostrando, porque eles chegam para você perguntando qual é a regra, qual é a fórmula, qual é o negócio que eu falei, gente, eu não memorizo isso, eu sei fazer, procuro no Google e acho a fórmula, né? Tem fórmula simples, né? Pô, que eu não lembro às vezes, pô, eu não vou dizer que eu não lembro mais do for do JavaScript, que eu usei tanto o for each, que eu lembro, mas no começo eu tinha que ficar pesquisando, enfim. Mas acha sim, não é bem fácil, mas esse é um conceito que eu trouxe para vocês, é bem avançado. Tem muita gente que trabalha com o OmniScript há muito tempo e acaba fazendo um LWC inteiro por causa de uma validação. Certo. Então, isso Boa. é um conceito mais avançado. Por isso que eu falei que era a cereja do bolo. Eu percebi. Beleza, cara. Obrigado aí pelas respostas. Valeu, Gilmar. Aí tem uma pergunta aqui, Lindenberg. Aí antes só de eu passar aqui para a pergunta do João, quero comentar, tá? Depois das perguntas a gente vai ter o joguinho valendo um voucher, tá, gente? Certificação aí. Então vamos passar as perguntas e aí fiquem até o final, hein? Tá, agora uma pergunta do João Vitor Saraiva. Validação do CPF ou RG. Para evitar dor de cabeça, um arquivo JS seria o ideal? Teria outra forma no OmniScript? Não poderia usar uma Integration Procedure? Olha, o que eu penso? Né? Para mim, isso é uma validação de front. Então, eu vou tratar no front. Né? Quando a gente pensa em chamar Integration Procedure, na verdade, você está fazendo callout. Porque código na sua máquina, o Apex, o Integration Procedure está no servidor. Né? Então, isso não eu não estou validando o CPF como crédito. Eu validei ele, olha, é um CPF válido. Uhum. Né? Se eu, como a gente estava comentando antes, se eu precisar fazer uma validação, se ele existe na base de dados e tudo mais, aí eu chamo de Integration Procedure. Mas essa é uma validação, né, para ver se o CPF se eu não digitei 0000, né, se ele recebe aquela formulazinha no CPF. Tá. Né? Então, em vez de eu chamar um Apex para poder fazer isso, por quê? Gente, eu vou abrir uma tela aqui, eu vou compartilhar a tela de novo, que eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. O que você está dizendo, Lindenberg, é que validação do front, o ideal é que seja feito no front. Feito E no quando front. você chama um Integration Procedure, é quando você vai, por exemplo, chamar um Apex, chamar uma API, esse tipo de coisa. Exatamente. E talvez eu nem precise fazer isso, porque, olha, por que que eu vou chamar uma API, eu vou ter consumo lá de API, se o cara me passa um CPF 000, se ele passa um CPF branco. Então, é uma opção minha. Claro que você pode fazer a validação no Apex. Mas, na minha visão, eu trato validação de front no front. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui, deixa eu voltar. Design. Eu deixei assim, separadinho, para vocês poderem entender o que eu estou fazendo.
Mas isso aqui não é considerado uma boa prática. Sempre que você puder, isso aqui é um step, né? Seria um componente de front. Então, quando eu passo por ele e venho para cá, eu estou chamando um back e estou chamando outro back, chamando 2 vezes. Cada vez que eu faço isso, eu tenho uma perda de performance. Por quê? Eu vou lá no meu back, espero retornar, volto para o front. O ideal é que eu faça o integration procedure e englobe tudo aqui. Então, você imagina que vou lá fazer alguma validação. Essa CPF é bem clássica, tá? É só para saber se o número é válido. Eu faço uma chamada do back e volto. É uma coisa que eu podia ter matado no front. Faz sentido essa minha visão, faz sentido essa chamada no back se eu quero fazer, por exemplo, a checagem de crédito que eu fiz no back. Ok, o meu back era um arquivo JSON, né? Mas aquilo é back. Eu não posso fazer uma checagem de crédito no meu front. Faltou aproveitar que está aberto, faltou mostrar um negócio para vocês. Também é possível aplicar, né, o CSS no OmniScript. Chato. Olha, tá vendo? Depois que eu apliquei o CSS, olha como é que ele ficou. Esses botões, hover, tudo, ele está tudo customizado. Eu tenho o CSS Boa. dele aqui. Você aplica o CSS, você pega o CSS, joga no Static Resources e diz para o Integration Procedure qual é o nome do arquivo CSS. Ah, tá aqui. O chato, sabe qual foi? É você ficar com F12, clicar lá nos componentes para descobrir quem eles são, para depois aplicar o CSS. É muito mais demorado. Você tem uma ideia? Eu passei tipo uns 3 dias só para poder fazer isso. Eu também não sou muito bom de CSS. Aí a pessoa fala assim: não, esse rosa pode ser mais rosa, esse rosa pode ser menos rosa. Enfim, mas se você tem ali, né, um cara de design, se você. Eu estava num projeto que eu trabalhei lá na empresa junto. Uma vez o pessoal reclamou que era muito quadrado, que não sei o que e tal, parará. Né? Aí eu mostrei isso. O gestor não gostou muito, não. Não faz isso, não dá ideia. Mas tem como. Né? Boa, Então, legal. você pode aplicar aqui, tanto no FlexCard, no FlexCard é mais fácil ainda, né? Quanto no OmniScript é mais difícil. Nesse caso aqui, vocês viram que o FlexCard mesmo está em rosa, aquela coisa toda. Né? No FlexCard, eu não usei CSS, eu fui direto ali, né, na opção de cor e tal, parará, e mudei. No style aqui, tá vendo? Você pode mudar. Está desabilitado porque, como ele está ativo, ele não vai deixar mudar. Né? Mas você pode mudar a cor, você pode criar a condição, dependendo do valor de um campo, ele é uma cor, dependendo do valor do campo é outra cor, então você consegue fazer boas brincadeiras aqui, né, com ele. Mas depois eu até me arrependi, porque se você faz CSS, eu faria tudo no CSS também. Seria mais fácil até para você, de repente, quando você quer fazer, né, ali esqueci o nome, quando você quer mudar a cara da sua marca, seria mais fácil do que você vir aqui manualmente e mudar, né, tudo. Ali você só mudaria uma classe e dizer que essa classe é azul e tudo ia ser azul. Muita Mas empresa já tem, né, até o design guide já pronto, né, sim, e entrega o sim, sim. CSS já É, pronto, né. aí você bate o papo com o X, ele já te dá logo o CSS que ele cospe lá do Figma, e é só ser feliz. Mas se for uma coisa pequenininha, você pode vir aqui,
muda a cor e tudo mais, e tá vendo background color, você. Aqui, ó. Style. Aqui eu ainda apliquei um CSS. Pode, pode usar um inline, CSS. Dá para fazer umas brincadeiras interessantes. Acho que é aqui, no style. Seleção padding. Como tá? Deixa eu ver se eu desativar, se ele vai deixar mostrar para Ou vocês. seja, mesmo quem não tem assim uma proficiência em CSS consegue ajustar o estilo através da interface, né? Sim, possível, hein? amo isso. Eu não tenho. Amo, amo esse negócio, né? Aqui, ó. Tá vendo? A bordinha. E se eu quiser esse Tá vendo? quadradinho mais largo? Se você quiser mais largo, Isso. Basta a gente ir ajustando CSS ou mudando o tamanho, né? Dá certo? aqui é só. Ou o tamanho do É aqui, campo. ó. É aqui o style. Eu já tenho mexo, tem um tempão que eu não mexo com. Ok, vou mudar a cor. Legal. Aí ele já vai ajustando ali já. E você nem precisa conhecer É, CSS, né? Você já vai sim, ó, ajustando tá ali vendo? na hora, né? Eu posso ajustar aqui os paddings, tá vendo? Legal, legal. A margem. E se for o caso, aí É, se for algo mais avançado, você aplica um CSS, por exemplo. sim, se algo for mais, tá vendo? Aqui eu já digo que eu quero um card, tá vendo? Uhum. Então dá para fazer, né? Ó, aqui é condicional, tá vendo? Olha, se ele for selecionado, ele vai ficar com essa carinha aqui, tá vendo? Uhum. Se ele não for selecionado, que tem um campo aqui select, né? Uhum. Aí ele já fica com essa outra carinha. Isso sem Legal. você saber uma linha Boa. de CSS. Boa, legal. Ou seja, a parte visual é totalmente parametrizável, É, né? Quem sabe sim, sim. CSS aplica, quem não sabe consegue parametrizar E bastante coisa. você consegue ter uma experiência visual interessante sem o CSS. Isso porque eu não tenho lá. é, Deixa eu pegar o cara do telefone. Ah, aqui não tem nada de CSS. E dentro da minha limitação como designer, eu acho que ficou legal, ok. Mas tem gente que vai conseguir fazer muito melhor. Tem um rapaz que me segue, que ele é designer, uma vez ele pegou um negócio desse e ficou bonitão dele. E ele nunca tinha mexido. Um rapaz que trabalhou com você lá no projeto, né, que também nunca, que ele é designer, muitas vezes eu faço protótipo aqui. Está para o Uhum. cliente, olha, o que você acha? Em vez de partir para o Figma, que eu não conheço, eu já cansei de fazer Uhum. para banco, né? Eu acho que tinha um projeto no banco que a gente estava tentando Uhum. vender, lembra? Sim, sim. Que eles estavam com alguma coisa que não tinha nada a ver e eu fiz, né? O protótipo eu faço aqui no Flexcard, a gente fez aqui 2 a 3 dias, não foi? Sim, sim. É o que eu venho comentando, né, sempre com o pessoal na comunidade, é que assim, o Omni Studio ele veio para fazer coisas, né, e permitir que pessoas que não são, né, não codificam ou possam fazer telas Sim. que até ontem somente desenvolvedores fariam, né. E você Eu consegue fazer muitas dessas coisas hoje usando o Omni Studio, né. eu montei um vídeo com componentezinho, né, para poder mostrar, acho que as oportunidades de uma conta e cronometrando, acho que deu 6 minutos para poder fazer Legal, o componentezinho. legal, boa. Ô Cadê? Lindenberg, tem mais 2 perguntas aqui sobre integração, né, então o pessoal pegou ali o gancho do CPF, do CEP, perguntando: "Ah, legal, eu posso fazer uma chamada de uma API
por exemplo, né? Pode. Sei lá, o HTTP Action, né? Alguma coisa assim. Então, Sim, assim, dentro do Integration Procedure, deixa eu pegar nosso carinha aqui. Tem um componentezinho, né, chamado exatamente HTTP Action. Onde está? Aqui na conta. Isso aqui é essa o foi a Integration pergunta da Procedure. Ellen e do Flávio. Essa foi a pergunta da Ellen e do Flávio sobre integrações. Eu vou abrir aqui. Então, eu chamo Integration Procedure filho. Esse carinha aqui é responsável pela integração. Aqui, eu passo uma name declaration, que é uma boa prática. Se você colocar o credencial direto aqui, alguém no projeto vai puxar sua orelha. Né? Então, basicamente, eu criei uma name declaration, mas eu podia passar aqui, por exemplo, né, o link, né? Digo que é um get, né? E aqui, input, eu acho que isso aqui como é um get, eu passo direto. Mas eu posso setar aqui, né, os atributos para passar para a integração. Hash options, send response transformation. Agora esse get. No Buddy, mas eu acho que eu fiz tudo isso pela name declaration. Mas basicamente é super simples, né? Eu posso adicionar aqui a header, por exemplo, se eu precisar, né, passar alguma header específica. Mas galera, atenção, não se passa credencial por aqui, muito menos senha. Eu já peguei, tá? Não faz boa prática. Se a galera de segurança pegar, você vai tomar chamada. Cria name declaration e passa, né, pela name declaration. Na verdade, eu nem chamo pela name declaration, aqui tem uma variável, tá? A minha name declaration está vazia. Então, eu fiz besteira. Como é que a gente pega, né? Mas é porque esse carinha aqui, ele é livre. Aqui tá. Já descobri por quê. Tá vendo? Como é um get, eu tive que montar, por isso que nem tem o hash options. Tá vendo? Eu chamei a integração via CEP, passei aqui o CEP em si, né, que eu recebo com parâmetro, e depois completei. Né? Basicamente, eu concatenei string, e aqui eu só passo a string. Não tem name declaration, porque não tem autenticação, né? eu não tenho autenticação. Boa. E aí, Lindenberg? Fala aí, desculpa. Eu acho que eu tenho vídeo sobre isso. Se não tiver, depois eu coloco lá lá no canal. Boa, legal. Até um dos comentários aqui foi perguntando dos links, né, dos vídeos. Eu comentei aqui que depois eu vou passar, tá, os links do canal, link do seu LinkedIn também, pra galera te seguir, que sempre tem conteúdo bacana aí, você colocando, né. E aí... Eu estou soltando, eu estou mudando a interface, né? Que essa interface aqui, ela é a interface do pacote gerenciável, a gente está mudando de interface, né? A gente pega alguns bugs, eu mesmo, você tem visto que eu tenho feito alguns vídeos de bug, abrir casa a Salesforce, eles estão resolvendo, mas de pouquinho em pouquinho eu vou fazendo já com a nova interface. Hoje, para quem não conhece nada, eu aconselho esperar um pouquinho para aprender direto com a nova interface. Por quê? Quem já conhece, se eu digo aqui, olha, coloca aqui um try-catch, coloca, né, um data raptor, você vai olhar para a interface nova e vai se achar. Você vai conseguir fazer esse link da interface. Agora, eu estava conversando com a Maria outro dia. Se você não sabe nada, pega um vídeo,
né, com essa interface antiga e se depara com a interface nova, que tal? Boa. Então, Mas a ansiedade vai deixar, cara, de fazer isso, esperar? Achei meio difícil, hein, cara. não, se você conseguir vídeo com a interface antiga, ok, né? Você ainda acha Home Studio com a interface antiga, você consegue até configurar. No futuro, você só vai conseguir usar com a interface nova. Sim. E Boa. quando você só tem interface nova e está aprendendo com o vídeo da antiga, é complicado. Não, com Uhum. certeza. Eu gostaria só de pegar o gancho aí do Integration Procedure, porque, assim, a gente usa muito chamada de serviços externos, né? Mas também, muitas das vezes, eu particularmente crio muito serviço REST, né? E eu faço isso com Apex. E aí eu queria só te perguntar se seria o conceito do Integration Procedure também, se eu quiser criar algum serviço aqui que alguém possa consumir, né? Sim, pode. O melhor disso é o seguinte, isso a gente descobriu com o Chicão na época, lembra, Chicão? Todo Integration É, Procedure, ele é uma interface REST. Então, eu posso pegar isso aqui, passar o link e você vai acessar, né? Se você tiver credencial, você acessa pelo... ajuda aí, Chicão. Aquele programa que a gente usa para testar a API. o Postman. Pelo Postman, né, ou pelo Workbench. Então, todo Integration Procedure, ele por si só, por natureza, ele é uma API REST. Então, e é super comum, por exemplo, quando eu tenho callout assíncrono em todos os projetos, né, faço callout e ele me responde no Integration Procedure. Eu não crio uma API REST. Boa. Legal, e foi bacana essa questão da nova user interface, porque foi até uma pergunta, né, que era a última pergunta que era do Carlos Rafael, e aí deu certinho, porque a gente acabou entrando no assunto mesmo sem ter combinado. Bacana. Aí o Ivan aqui perguntou dos links dos materiais, depois eu vou divulgar, tá, os materiais do Lindenberg, né, o link dele também do LinkedIn para que vocês sigam, ele sempre está postando novos conteúdos e novidades, bastante coisa aí que ele vem explorando da nova user interface, alguns bugs que a Salesforce já corrigiu porque ele identificou ali, Sim. então é legal para ir acompanhando, tá? E, bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, faltam 5 minutos aí para o nosso time box. A gente pode fazer a nosso joguinho do voucher. Alguém me chamou aí, fica à vontade. Foi mal. Queria te cortar aí. Não, Queria que isso, Júlio, fica à vontade. uma dúvida mais geral mesmo. Em relação a material de estudo, até 15, né, Lindenberg? Assim, a gente tem o Trailhead, cara, que assim, é uma fonte oficial, que dá para a gente estudar, que a Salesforce está sempre atualizando. Mas, cara, o que você indica, assim, para pegar alguma coisa e implementar? Igual você fez o e-commerce, né, de iPhone. Né? Provavelmente você Você foi fala lá... inglês? Sim, estudo bastante inglês. Eu recomendo, assim, os primeiros vídeos que eu peguei foram de 2 canais. Né? Primeiro do Apex Hours. Né? Apex Hours tem que dificultar porque tem muita coisa. Você pega a parte do estúdio do Apex Hours e do Otto Code, ou Otto One Code. Né? Aproveita, porque esses materiais é da interface antiga, então eu tenho um link no meu canal ensinando como você seleciona uma org. Antigamente tinha org só que vinha só o estúdio, agora você tem que pegar uma org de industry, né? Essa org de industry dura um mês, a não ser que você tenha uma conta de parceiro que você pode pedir para prorrogar, né, por até um ano. Né? Então, são os materiais assim que eu aprendi. Tem alguma coisa minha, mas para ser muito sincero, ainda não tenho, né, tudo, né, o que é preciso para você ser um desenvolvedor no estúdio. Talvez seja interessante começar o meu material, que vai ser em português mais fácil, que você vai quebrar aquele paradigma, né? Aí depois pegar esse material dos gringos. Eu mesmo faço coisa em português, inglês. O que aconteceu foi que eu fiz um curso para a empresa onde eu trabalhava, foram 70, 80 vídeos, né, Chicão?
Eu passei um bom Exato. tempo sem vontade de gravar vídeo. Eu passei os meses parado, porque foram 3 meses só gravando vídeo, eu não aguentava a minha voz. A minha namorada, a Maria está até aqui na cal, ela falava que eu não aguentava minha voz em casa, porque ela passava o dia inteiro escutando os vídeos no trabalho, a gente trabalhava na mesma empresa na época, né? E nem eu aguentava mais minha voz. Então eu fiquei um tempo afastado. Quando eu decidi voltar, vi que tinha essa nova interface e tudo mais, eu achei que não faria sentido, né, começar a produzir material, sendo que a interface ia acabar, e eu achei mais relevante começar a fazer material na interface nova, porque não tem muita coisa ainda, né? Mas tem, para mim, né, eu sou fruto do que a comunidade ensinou, por isso que eu decidi ensinar. E uma história interessante, né? Eu comecei a ensinar, em um belo dia, marquei o Georg. Para quem não conhece, o meu chefe, ele é tipo o papa, né, de Salesforce Industries no mundo, né? Eu marquei ele para agradecer, né, tudo que eu tinha pedido com ele, que estava ensinando, e um belo dia ele me escreveu, ele entrou no meu grupo, o Telegram, dizendo: ei, eu perguntei, vem cá, você é ele? Aquele ele com... Não, eu sou eu. E a gente começou a conversar, ele tinha dúvida, ele me ajudava e tudo mais, e um belo dia, né, ele me chamou para trabalhar com ele. Eu estava com o Marcelo, tinha 3 meses, eu conversei com o Marcelo, pô, Marcelo, aconteceu isso, e aí eu estava sem graça de ir, porque eu já tinha saído, depois tinha voltado. Aí o Marcelo olhou para mim: o que você está fazendo aqui? Vai, cara. Foi, Marcelo. Eu estava todo sem graça, que eu tinha acabado de ir, e o Georg é um cara assim que é outro nível. Você tem uma ideia, até me ajudar com o comportamento dele, como é que se portar, porque lá fora é diferente, ele fez, entendeu? Muito material de tudo eles têm lá, muita gente que foi da Velocity. Então eu olho ali para um lado e só vejo, e é pequenininho ali. O Georg é referência não só em Velocity, acho que no ecossistema como um todo, muito bom. Sim, Bacana. ele é CTA, ele tem umas 40 certificações, né? E uma pessoa assim fantástica. E o meu contato com ele se deu basicamente quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, inspirado nele e no rapaz do Autumn Code, que agora me falha o nome porque ele é indiano e eu ainda tenho dificuldade de O pessoal até lembrar. pediu, o Lindenberg, para depois escrever no chat esse nome, Autumn Code, não sei. Mas aí também, assim, gente, eu vou mandar todos esses materiais por e-mail, tá? Para todo mundo aqui que participou. Eu Eu vou mandar todos os links, não precisam se preocupar em anotar, em ir atrás. tenho, Eu vou mandar no isso máximo mesmo. amanhã, tá? Eu tenho de algum post bem antigo, né, que eu vou ter que resgatar lá no LinkedIn, tipo um tutorial de tudo que precisava, vários sites, várias playlists para você seguir até com a sequência que eu recomendava. Vou tentar resgatar esse post lá dos primórdios, talvez de 2 a 3 anos atrás, né, e copio o texto e mando por aqui. Vou também dar uma atualizada, ver se tem alguma coisa nova, né, para De vocês. maneira geral, o Lindenberg time, isso reforça como é importante a questão de comunidade. Então, aprender, a gente aprende muito com comunidade, né? Perguntas, buscando e depois retribuindo, como o Lindenberg bem falou. Eu sou fruto da comunidade. Eu tenho um problema que eu não gosto de ler. Eu sou preguiçoso, eu não sou como a Dona Maria que lê pra caramba. Então o Trailhead não entra na minha cabeça. É muito legal, é parará, mas para mim não funciona. Então, eu também sou o tipo de pessoa que acha que não vale só reclamar. Não é muito fácil a gente, visão minha, tá? Muito fácil a gente tentar reclamar, alguém podia fazer. Eu penso que eu vou gastar o mesmo tempo reclamando do que fazendo. E para mim foi maravilhoso porque a minha curva de aprendizado foi disso aqui, ó, quando eu comecei a ensinar, porque sempre vi alguém me perguntava, né, de uma situação, um caso que eu não, caramba, mas como é que eu vou resolver?
E essa coisa de não dar o braço a torcer, não, eu vou fazer em Apex, é mais fácil. Não, não, dá para fazer. Não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Entendeu? E foi muito engraçado que eu estava aprendendo ainda e as pessoas me apontavam como referência no Brasil, porque só eu falava. Entendeu? Então, eu não consigo, não, não, não acho que nem tenho que aceitar esse título, eu sou só um cara que gosta de aprender. E quando eu comecei a tentar passar o que eu comecei a aprender, pelo fato de pegar a experiência de pessoas, isso aqui pode ser assado, isso aqui pode ser assim. É uma coisa que eu recomendo para vocês também, mesmo que vocês sejam um pouco mais sêniores, escute os outros. Trabalhei lá com o Samuel, né, a gente tomando um pau para poder fazer retrieve aquela coisa toda. Eu usava mais o Workbench e o Samuel, moleque novinho, ele aprendeu o OmniStudio na minha academia, né? Só que vocês dois trabalharam com o Samuel. O Samuel para mim é um menino, né, que eu acho que é um gênio. Ele chega assim, aprendi a fazer sessões, cara, me ensina. Outro dia eu fui pedir ajuda no projeto para um rapaz, né? Acho que sobre OM. Ele, Berg, não sei o que, você é o cara, que legal, você tá aqui e tal, pô, comecei a inspirar de você. Pô, fica muito legal. Só que deixa eu falar uma coisa, eu tô te ligando para te pedir ajuda. Pô, eu vou te dar do Nimberg e tudo. Entendeu? Acho que não vale a pena a gente ficar aqui, porque eu sou sênior, o cara é júnior, ou porque eu sou especialista. A gente sempre tem chance de aprender, mesmo que a pessoa tenha menos conhecimento que você, mas uma coisa ela pode saber melhor. Então, escutem os outros, né? Não fica naquela coisa de, isso aqui eu sei pra caramba, não preciso escutar ninguém. Eu sou sênior, o cara é júnior. É isso aí. Todo mundo, ninguém sabe tudo, né? Todo mundo tem o que Sim. aprender, é verdade. Ó, o Lucas compartilhou um link aí no chat de uma org que ela dura 180 dias por default aí, então é uma boa saída. Legal, eu vou O procurar. Flávio mandou um link também do Autumn Code, ele encontrou. Depois eu vou mandar por e-mail também, mas obrigado, Flávio. Esse aí é muito legal. Bacana, muito bacana. E aí tem aí um reconhecimento aí do Carlos Rafael aí, Lindenberg, no chat, tá? Então, assim, valeu. gente, eu vou fazer aqui. Acho que a gente conseguiu responder bastante dúvida. Quem depois tiver dúvida também, pode acionar o Lindenberg no LinkedIn, ou pode me acionar que eu repasso para ele, eu peço para ele entrar em contato. Então, fiquem à vontade. Vamos fazer o nosso jogo, valendo voucher, tá? E, de novo, espero que tenham gostado aí da apresentação. O Lindenberg é um cara super aberto aí a apoiar, você vê, como ele disse, né, fruto da comunidade, agora é o giving back, né, devolver para a comunidade o que fizeram por ele. Então, contem conosco. Eu vou compartilhar minha tela para vocês poderem acessar a apresentação em Lindenberg. Se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Não, pode seguir aí. Beleza. Quando estiverem vendo minha tela, se quiserem... Espera aí, só um segundinho. Aí, agora eu vou conseguir compartilhar. Quando estiverem vendo minha tela, se puderem me avisar, por favor. Quase. Agora sim. Estão vendo a tela do Mentímetro aí? Vamos sim. Estamos vendo. Beleza. Então, agora vou começar a compartilhar aqui. Só ler o QR Code ou acessar o site. Entrar um nome. E assim que vocês estiverem acessando ali, a gente já começa, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês entrarem. Valendo um voucher de certificação, hein? Já na nova plataforma, inclusive. Caramba, tem 94 aqui. Todo mundo saiu lá da outra, vieram para cá das outras que tinham, né? Tinham duas. Né? A gente ficou com mais de 100 pessoas durante toda a sessão aí.
Tinha bastante gente assistindo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aí, ó. 85, 86 pessoas. Vamos ver se mais alguém vai entrar. Senão a gente começa. Eu não vou entrar porque não é ético. Ah, não, você não vale, né? Você não vale. Bom, 87 pessoas. Vamos ver se mais alguém vai entrar. Só mais um tempinho, senão a gente começa. Entrou bastante gente aí. 86. Acho que chegamos no topo, né? 86, 87 aí. Então vamos iniciar, tá? Então boa sorte. E vença o que acertar mais e for mais rápido, hein? Boa sorte, pessoal. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o principal objetivo do Salesforce Omni Studio? Gerenciar campanhas de marketing, criar experiências digitais guiadas e personalizadas, monitorar desempenho de vendas em tempo real. Como é que faz para marcar esse negócio aqui? Ah, Aí, tá. foi. Só clicar na opção ali, ele já foi. Ah, tá. Então, 75 pessoas acertaram, 6 erraram. Vamos ver como tá o nosso quadro de líderes. Aí, ó. O Ivan em primeiro, Fagundes em segundo, o Igor Bertelli em terceiro. Vamos lá. Vamos pra próxima, hein? Esse jogo aqui, ó, já vi gente que nem tava aparecendo nas primeiras perguntas ganhar, hein? Então o negócio é surpreendente. Vamos para o próximo. 83 players, vamos lá. Opa. Vou voltar aqui. Próxima pergunta. Qual dos componentes abaixo é usado para criar interfaces guiadas no OmniStudio? Data Raptor, FlexCard ou OmniScript? Três, dois, um. Foi. OmniScript. A Script, galera. resposta certa. É um script que você cria fluxo guiado. Que foi esse daí que ele mostrou. Foi a demo que ele mostrou ali usando o OmniScript. É. Com o passo a passo. FlexCard é uma interface, mas ele não é um fluxo guiado, né? Exato. Vamos nessa. E o Data Raptor é para consultar dados, é isso, Lindenberg? É. Ele consulta e transforma dados. Legal. Consulta, grava, né? Persiste e transforma. Boa. Na verdade, mudaram o nome para Data Mapper, né? Eu gostava tanto do Data Raptor. A gente manteve Data Raptor aí porque é o mais famoso ainda. É. Olha lá o Gabriel. O Gabriel pulou na frente, hein? Seguido pelo Nicolas e o Heartstorm. Boa. Vamos pro próximo. Pergunta 3, hein? Vamos lá. O que os flexcards permitem fazer? Executar lógica de negócio complexa,
exibir dados em cartões interativos e acionáveis, criar relatórios financeiros detalhados. Quatro, três, dois, um. Boa. Mas 68 pessoas acertaram. quando você diz cartão, você nem precisa saber o que ele faz, né? Só É isso aí, os flex cards são os cartões, né? Você até comentou isso, né? São cartões ali que É. você põe na tela, né? E aí 9 pessoas erraram aqui. Vamos ver como ficou a. Até porque lógica de negócio a gente aplica no back, né? Exato. Que seria, por exemplo, a validação lá do CPF ou É, qualquer outra coisa. sim. E se você colocasse, exibir relatórios financeiros detalhados, o FlexCard poderia fazer. Por isso, quando você diz criar, ele não cria. Uhum. Não Boa. sozinho, né? Você Até dá um jeito, né? Mas não é para isso. não é para isso. Olha lá o Marcos. O Marcos pulou na frente de todo mundo. Marcos tá em primeiro. Heartstorm tá ali brigando pela ponta. Esse app ele leva em consideração o tempo, o acerto e o tempo, né? Acerto e o tempo, exato. E a Dona Maria ali? Olha lá a Dona Maria despontando. Ai, também é injusto, hein? A Elisete também. A Elisete. Ah, tia Elisete. Olha lá. Vamos nessa. Próxima pergunta, gente. A quarta, hein? Tem mais essa e mais uma para quem quer ganhar aí o voucher. Passar na frente da galera. Vamos lá. Quarta pergunta. Qual componente do OmniStudio é ideal para integrar dados de sistemas externos? Integration Procedure, OmniScript ou FlexCard? Boa. Legal. A cabeça decola, né? Integrar com integration. É isso aí. Então a resposta certa aqui, Integration Procedure, né, que é o que a gente usa aí para chamar ali constar dados do Salesforce, enfim, né, chamar o back, integrar com o sistema externo. Ele literalmente consegue integrar pelo seguinte, porque ele chama um sistema externo e ele pode ser chamado por esse sistema externo também. Uhum. Então, ele faz a integração dos dois lados, né? Boa, verdade. Tanto no call quanto no callback. Verdade. Agora vamos ver aqui como ficou o resultado aí. Agora o nosso quadro de liderança. O Marcos se segurou na frente. Os três ali continuaram. Agora é a pergunta final, hein, gente? Tá todo mundo coladinho aqui. Boa sorte. Boa sorte aí para vocês. Última pergunta. Temos 70 players ainda no jogo. 71. Vamos nessa. Boa sorte. 72. Aí um entrou aqui aos 49. Aí mais um. Vamos lá. Eita, acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Peraí, 74, 70. Acho que estabilizou. Aí, ó, 76, 75. Acho que é isso aí. Vamos lá, boa sorte. Essa aqui, ó, quem prestou atenção no final vai acertar rápido. Qual elemento é usado em um OmniScript para buscar dados disponíveis via API? Text block, HTTP action ou select? Eu não mostrei o nome do script, tá? Mas existe também o HTTP Action do nome do script. Mas é uma boa prática a gente sempre usar o Integration Procedure.
né? Uhum. Quando você quer aplicar lógica. E você pode chamar uma classe Apex, vai direto para o integration, direto no OmniScript, mas geralmente, em boa prática, a gente chama no integration procedure. Boa. E aí o HTTP Action, né? Você Isso tem um aí. HTTP tanto no integration procedure quanto no OmniScript. Boa. Legal. Então, 66 pessoas responderam HTTP Action, acertaram. Agora vamos ver quem ganhou o voucher, hein? É agora ou nunca. Ou nunca não, né? Na próxima sessão. Toda sessão tem voucher, então. Tan, 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 tan. Se não ganhar agora, no meio do mês vai ter outra sessão aí. Basta participar para concorrer de novo. Vamos lá. Boa sorte, gente. E o ganhador foi Marcos. Muito bem. Parabéns, Marcos. Parabéns, Marcos. Boa. Parabéns, 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 parabéns. Boa. Muito bom. É isso, gente. Aí, Marcos, eu vou te chamar aqui do lado do chat. Tem um botãozinho chamado DM. Deixa eu ver, Marcos. É o Marcos Vinícius, né? Só confirma pra mim só se é o Marcos Vinícius Andrade. Marcos tá por aí. Marcos está entre nós? Eu acho que ele abriu aí, mas não tá saindo o som. Já pensou? Ele ganhou e. Tô achando que o Marcos é uma inteligência artificial, hein? Ele tá mandando mensagem no chat ali, ó. Mandando no Sei chat? não. Vamos ver, vamos ver. É Marcos o Vinícius único Marcos que eu Andrade. ouço. Ah, meu amigo tá falhando. Certo. Por favor. Falhou e foi rápido assim. Deve ter sido só para o celular. Seu e-mail pessoal. Eu preciso do e-mail pessoal dele para poder mandar o voucher. Eu acho que é o Terminator, hein? Gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação aí de todos. De novo, oportunidade bacana, né, que a gente teve de ver o Omni Studio, né, conhecer um pouco sobre a ferramenta, algo que a gente vem conversando bastante, né, nas sessões de mentoria. E aí agora é a gente ir aprendendo, se especializando, enfim. Eu vou compartilhar os links, tá, com vocês sobre o tema, né? Eu vou pegar com o Lindenberg algumas dicas e tal, compartilho os links e aí a gente vai se falando e vai seguindo, tá bom? Então, obrigado aí a todos e boa noite aí, bom descanso. Deixa eu só tirar uma dúvida, vai ficar tudo gravado, né? Vai ficar tudo gravado, tá tudo Beleza. gravado. Tá tudo Aí a gente gravado. consegue passar para outras pessoas que não participaram e tudo mais, né? Consegue. Até amanhã eu coloco a gravação na própria página do evento e no YouTube, no canal da comunidade. E aí eu divulgo também o link para vocês. Beleza. Tá bom? A própria apresentação que o Lindenberg fez do PPT vai estar lá também. Vai estar lá. Tá legal? Tá show. Legal, gente. Obrigado.